Olá, Camila. Boa noite. Aqui só ajustando detalhes no Facebook. Chega pra cá mais perto. Se aparecer. Olá, Rose. Boa noite. Deus abençoe vocês. Vamos juntos em mais uma live, mais um tempo juntos de reflexão, adoração, crendo que é o tempo novo do Senhor para as nossas vidas. Compartilhe aí nos seus contatos, nos seus amigos. Daqui a pouco a gente dá início. Tudo ajustado, aguardando o pessoal chegar. Precisa ver isso aqui, né? Olá, Clarice Marinho. Como é que tá Santos aí? Como é que tá Bruno? Como é que tá Pedro? Quarentena. Comendo pão de queijo. Tá ouvindo bem aí, Camila? Faz. Bem. Olá, Rodolfo. Direto de Santa Maria. Rodolfo. Luan. Boa noite para vocês. Esse bebezinho, Clarice. Chega pro lado. Tem nenenzinho aí. Vamos agendar nossa viagem para Santos para conhecer esse baby. Clarice? Oi, amor. Claro. Falei, ó, tá de neném. Não tô sabendo não, Clarice. Aí o novo papai na área aí, ó. Eu só vejo foto de pão de queijo. Esse menino vai nascer com com cara de pão de queijo, hein, Bruno? Vai nada. Saudade de vocês, Clarice. Olá, prima. Boa noite. Já vamos começar. Boa noite, Laura. Mais 2 minutinhos aí pra turma aí chegando. Ó, Rodolfão, saudade, Rodolfo. Muita saudade de vocês.
Estão ouvindo bem aí? Só deixar a palavra ajustada. Vamos lá. Crianças invadindo o quarto. Olá, irmão Petros Lopes. Vou deixar aí já o texto fixado que nós vamos compartilhar. Vamos juntos no nome de Jesus. Samuel, boa noite. Minha tia, boa noite. Tia Nália lá de Cuiabá. Vamos ver se depois dessa quarentena eu vou querer sair tanto de casa que eu vou querer rodar o mundo de carro. Espero que a gasolina baixe. Começar comendo pão de queijo lá em Santos. Rodar esse mundo. Nós vamos falar sobre o desenvolvimento espiritual, a necessidade de desenvolvermos a nossa espiritualidade. Nós cremos que somos corpo, alma e espírito. E geralmente focamos no desenvolvimento do corpo, desenvolvemos o físico, desenvolvemos a intelectualidade, mas nem sempre desenvolvemos a nossa espiritualidade. Nós simplesmente iniciamos muitas das vezes esse processo, mas não de maneira a crescer, a desenvolver. Então, vamos juntos compartilhar essa noite. Era para estarmos em Venda Nova hoje, mas cá estamos para adorar o Senhor e bendizer o nome dele. Amém? Dá para trás. Vamos dar início? Vamos lá, amém? Tia Dulce, boa noite, Deus abençoe, amém. Senhora, dá início? Então Vamos orar para nós darmos início a esse momento de reflexão na palavra de Deus. Você que está aí na sua casa agora já pode ir se conectando aos céus, atraindo a presença de Deus para dentro da sua casa, para esse ambiente que Deus gerou especial para cada um de nós, amém? Feche os seus olhos nessa hora, eleve o seu pensamento, seu coração a Deus, comece a pedir a Ele que Ele esvazie o seu coração de todo peso, de todo medo, de todo sentimento, angústias, todo sentimento que vem para tomar o lugar de Deus nessa hora, nós rejeitamos e lançamos aos pés da cruz, para que haja espaço então dentro de nós, para que o rio de Deus flua com liberdade dentro de cada um de nós. Nós somos corpo, igreja, família, e onde nós estamos invocando a presença do Senhor, ali Ele está nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós te damos graças por esse dia. Deus, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, e no Senhor, Deus, nós podemos descansar o nosso coração. Nós podemos agora, Deus, exercitar a nossa fé, sabendo que, ó Deus, enquanto nós descansamos, o Senhor tem trabalhado por nós e para nós, Pai. Amém. Nós te louvamos pelo teu governo, pelo teu senhorio, pelo estabelecer do reino do Senhor nesses dias, sobre a nossa nação, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, e desde já nós te damos liberdade para o fluir, ó Deus, do teu Espírito, para que o teu Espírito Santo nos constranja, nos convença, nos atraia, Senhor, para esse lugar de conselho,
conserto, para esse lugar de ajuste, para esse lugar, ó Deus, onde o Senhor, ó Deus, deseja derramar um vinho novo sobre as nossas vidas, Pai. Eis-nos aqui nos teus pés, Senhor, invocando pela tua graça, pelo teu perdão, pela tua misericórdia, pelo renovo que há no Senhor para as nossas vidas. Ó Deus, porque é certo que todas as coisas nesse mundo passarão, mas o teu amor, ó Deus, ele permanece em nós e através de nós, Pai. Por isso nós invocamos o teu amor nessa hora, Amém. Sobre cada vida, sobre cada família, o restaurar dos laços, ó Deus, o restaurar das brechas, o reerguer de muros espirituais às nossas voltas, ó Deus, que colunas, ó Deus, sejam fortalecidas, ó Deus, sejam fundamentadas nesse tempo, que os fundamentos, ó Deus, estejam alicerçados no Senhor, que é a pedra angular, ó Deus, que, ó Deus, é a pedra forte que traz segurança, que traz resistência, Deus, para cada um de nós, Senhor. Amém. Cumpre o teu querer, cumpre a tua vontade em nós. Nós nessa hora queremos repreender o medo, Deus, dos corações. Ó Deus, a angústia, o temor, o pavor, nós repreendemos nessa hora. Nós tomamos posse, ó Deus, do teu fardo que é leve, do teu jugo que é suave, Deus, para que nós venhamos caminhar num nível, ó Deus, de fé diferente do que nós já caminhamos até agora. Pai, abençoa cada um de nós nessa noite. Fala ao coração de cada um de nós. Espírito Santo, tu és bem-vindo. Tu tens liberdade, ó Deus, para ministrar Amém. Dentro de cada um de nós aquilo que, Deus, o Senhor já estabeleceu no reino do Espírito. Nós pedimos, libera no físico nessa hora, Pai, para que nós venhamos desfrutar da paz que excede qualquer entendimento humano, da paz em meio às guerras, Deus, em meio às aflições, em meio às lutas, Pai. No nome de Jesus nós oramos ao Senhor. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor. Olá, Maicon, parceiro. Pastor Enoque, Deus abençoe, meu irmão. Como está BH fechada? Vivi, Angelina, boa noite. Deus abençoe vocês. Vamos adorar o Senhor. Adore ao Senhor. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam.
que se ganha, esse lugar é no Senhor. 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 Tu és tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos avançar nessa noite, nesse tempo de compartilhar. Estamos no Facebook, no Instagram. Eu tenho usado o meu canal pessoal para isso, para esse compartilhar, mas ambos aí estão disponíveis, né? Vamos falar sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento espiritual. Nós cremos que é um tempo para o nosso desenvolvimento, essa quarentena, e é tempo de aproveitarmos essa oportunidade, não só isso, mas também um tempo de desenvolvermos a nossa fé, desenvolvermos a nossa espiritualidade, de crescermos, né? A Bíblia fala sobre neófitos, são os bebês espirituais, são os novos na fé. E a Bíblia também fala de homens maduros espiritualmente. Então, quem é você? Qual é a sua condição hoje? Alguém maduro espiritualmente ou alguém que parou no tempo, né? No desenvolvimento espiritual? A gente costuma confundir a questão do trabalho que a gente desenvolve na igreja com, de fato, o crescimento e o amadurecimento espiritual. Então, é dentro dessa perspectiva que nós vamos compartilhar. Está aí o texto de 1 Coríntios 12, verso 4 ao 6, e Colossenses, capítulo 1, de 9 ao 11. São dois textos básicos para nós entendermos e apurarmos a nossa visão, né? A missão, a gente caminha baseado nesses dois textos, no que diz respeito à nossa visão espiritual sobre os nossos fundamentos como igreja, né? Esse texto revela para nós um ponto de equilíbrio, né? E é dentro dessa perspectiva que nós queremos desenvolver e de chamar o desenvolvimento, né? A Bíblia, em 2 Timóteo, o Senhor diz que o Espírito que está sobre nós não é espírito de covardia, mas é espírito de amor, é poder, é equilíbrio, né? Então, se o Espírito de Deus na minha vida é equilíbrio, eu preciso levar uma vida equilibrada. E esses são os fundamentos que nós vamos estar compartilhando nessa hora, para poder, assim, crescermos e desenvolvermos espiritualmente. Você que está com a sua Bíblia, já abra aí no texto de 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 4. Diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos.
Então ele traz, Paulo, né, que escreve essa carta, ele traz essa perspectiva de diferentes dons, mas é o Espírito, é único, é um só, o Espírito Santo de Deus. Há diferentes tipos de ministérios, de diaconia, de serviço, mas há um só Senhor, que no caso o Senhor Jesus. E há diferentes formas de atuação, de conhecimento, práticas de sabedoria, mas é o mesmo Deus, o Pai, né? Quem efetua tudo em todos. Então a ideia de nós compartilharmos sobre o nosso crescimento, desenvolvimento espiritual, é pararmos para atentar que a Trindade ela revela um caminho de crescimento, né? A Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é o único Deus e que juntos nos levam a um nível de conexão e desenvolvimento, crescimento. E aí eu já te pergunto, como está o seu nível de crescimento espiritual no que diz respeito ao conhecimento da palavra do Senhor, conhecimento da vontade de Deus, conhecimento a respeito dos fundamentos de Deus para a sua vida, porque isso vai te levar a uma vida de paz, a uma vida de desenvolvimento. Como está o seu crescimento no poder de Deus, né? Nós precisamos crescer nesse poder. O poder ele não é uma nuvem, não é um dom, mas o poder de Deus é o próprio Espírito de Deus habitando em nós, nos ungindo, nos habilitando, nos capacitando para nós cumprirmos efeito, né? Então, existe a necessidade de crescermos intelectualmente no conhecimento da verdade, da palavra de Deus, crescermos na unção. Isso vem de um relacionamento, de uma vida de oração, de dar lugar ao Senhor. E não só isso, nós precisamos também exercitar o serviço, a prática do amor. O amor não é uma teoria, não é um sentimento, mas é uma prática, uma decisão, uma escolha diária para que pessoas sejam abençoadas, edificadas. Nós costumamos confundir o nosso trabalho dentro de uma religião como o crescimento espiritual. Mas muitas das vezes, quando eu tenho muito conhecimento intelectual e pouca unção e pouco relacionamento com o Espírito Santo, pouca direção espiritual, a tendência é eu me tornar um crítico, um legalista. E quando eu tenho muito serviço sem a unção, eu me torno um ativista. É um desequilíbrio. Quando eu tenho muita unção sem conhecimento, eu me torno um fanático. Eu acabo manifestando ou buscando simplesmente manifestar coisas espirituais, mas sem conhecimento, sem de fato edificar, sem cumprir efeito. Então, existe aí uma trindade que fala de serviço, de poder e conhecimento. 1 Coríntios 12, do 4 ao 6, traz essa noção, e também no capítulo 1 de Colossenses, que eu vou estar lendo agora, também traz um acrescentar, um desenvolver dessa perspectiva de uma vida espiritual equilibrada entre serviço, poder e conhecimento, que é o que nós vamos estar compartilhando agora. Colossenses, então, capítulo 1, diz assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, fortificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Vou pausar aqui, né, para nós compartilharmos isso, que caminha no nosso coração, né? E aí, a quem está chegando, né, boa noite. Nivane, Deus abençoe você. Léo, Fabi, Luana, Júlia, Sandra ou Marcos Aurélio, meu amigo, meus amigos, Deus abençoe vocês. Então, a ideia é, vamos aproveitar, vamos remir o tempo, vamos aproveitar essa oportunidade para andarmos ou para
ao encontrarmos a disciplina de crescimento espiritual. E volto a falar, essa disciplina é leitura bíblica, conhecimento da palavra de Deus, relacionamento com Deus através de oração, jejum, de arrependimento, um relacionamento de troca, de ouvir e falar com Deus. E não só isso, também o servir. Nós estamos presos dentro de casa, mas a ideia é você atentar para esse estilo de vida e, ao sair dessa realidade, ir para o ambiente da igreja, o prédio da igreja, que é o lugar onde nós servimos. O lugar da igreja não é o lugar de trabalharmos, mas é o lugar de servirmos. É o lugar para edificarmos. Os dons de Deus, eles edificam, servem para a edificação do corpo. O conhecimento serve para a edificação do corpo. Efésios 4 diz que o exercício dos ministérios, dos serviços dentro da igreja do Senhor, ela nos leva ao crescimento, à estatura de Cristo, à medida de Cristo. Então, nós precisamos de atentar para isso, que não se trata de simplesmente fazer. É importante, todos os três são importantes, mas quando eu só tenho conhecimento e sem serviço, eu me torno um crítico, porque eu não produzo fruto, eu não edifico. Né? E quando eu estou só na busca do poder, sem servir, sem edificar, mas simplesmente viver no meu quarto, simplesmente viver no monte, eu vou entrar em equívocos por falta de conhecimento e numa vida egoísta sem edificação. Então você precisa parar nesse tempo para organizar a sua vida, para que de fato você desenvolva uma vida de crescimento espiritual, para que você desenvolva de fato aquilo que o Senhor nos chama a alcançar, que é a medida de Cristo. Nós somos chamados para ser como Cristo, e você vê Cristo dedicando tempo em oração, Cristo desenvolvendo uma vida de oração, de jejum, de busca, uma vida de entrega, onde haviam renúncias da vontade dele para que a vontade do Pai prevalecesse. Então a vontade de Deus só vai prevalecer na minha vida se eu de fato me dedicar ao jejum para mortificar a carne, se eu de fato tiver conhecimento da vontade de Deus, porque isso não se trata de manipulação religiosa, mas de desenvolvimento, porque quanto mais eu dou lugar ao Senhor na minha vida, mais dele, mais da sua santidade, mais da sua glória sobre a minha vida vem, mais do caráter de Deus vem sobre a minha vida. Então, nós precisamos de despertar a maturidade, né, o crescimento espiritual. E esse crescimento vem, de fato, de uma vida dedicada ao Senhor, de uma vida onde Jesus é o centro de tudo, e eu me relaciono com Ele a partir da palavra, eu me relaciono com Ele a partir de uma busca espiritual. É comum vermos as pessoas buscando dons espirituais. Isso é relevante e a Bíblia, expõe essa oportunidade e necessidade para nós, mas é uma obra que parte do céu da terra. É algo que o Espírito de Deus distribui. E aí eu zelo em servir, eu zelo em trabalhar, em desenvolver, em praticar aquilo que o Espírito de Deus me confere. Mas se eu não tenho uma vida de busca ao Senhor, se eu não dou lugar ao Espírito de Deus, como eu vou alcançar essa realidade? Se eu não me amparo na palavra de Deus, eu vou me movimentar baseado em quê? Se eu não tenho conhecimento, eu vou manifestar a partir das minhas emoções, de compaixão, egoísmo, de disposição por querer ajudar outros ou não, ou apatia. Enfim, nós não podemos viver uma vida crescente de desenvolvimento a partir das nossas emoções simplesmente, mas temos que ter fundamentos, e esses fundamentos estão na palavra de Deus, esses fundamentos vêm da palavra de Deus para nós, para que nós venhamos nos alicerçar neles e crescer a partir dele como um edifício espiritual, como a palavra do Senhor nos chama, como edifício espiritual, como Paulo fala, como pedras vivas, como Pedro traz. Ou seja, Deus está fazendo uma obra que é constante e é crescente, e eu preciso me atentar para isso. Não se trata de ler a Bíblia para ter resultados de leitura. Isso é ineficaz, nós já vimos isso na história. As pessoas que muito leram, mas pouco aprenderam.
muito leram, mas pouco entenderam, né? Então nós precisamos de um exercício de oração, de jejum e também um exercício de servir, de expor, de fazer isso virar algo prático. Então a Bíblia, ela só se torna algo prático na minha vida, o poder de Deus só vai se tornar uma realidade na minha vida quando eu de fato unir essas três realidades, né? Se você fosse dar uma nota aí, né? A gente já fez essa dinâmica no grupo de amigos, no pequeno grupo aqui da igreja, nos nossos cultos já fizemos essa dinâmica de parar para avaliar que nota eu dou de 0 a 10 para o meu nível de crescimento no que diz respeito ao conhecimento, a área intelectual, a área de conhecimento da palavra de Deus. De 0 é pouco e 10 é excelente, né? Que nota você dá para essa área da sua vida de conhecimento? Porque o seu crescimento depende disso, que está fazendo na sua vida. A internet está caindo, vocês estão vendo bem? Como é que está a qualidade aí do vídeo? Dá uma resposta para mim no Facebook, no Instagram aí. Quem está acompanhando desde o início tá correndo bem o vídeo ou está travando, está pausando? Estou vendo que tem havido algumas pausas aqui. Faz um comentário aí para mim, me dá uma noção. Tá travando, Luan? Eu não sei se é a internet que tá muito ruim. Mas vamos adiante. Persevera aí. Tá pausando, né? Eu não sei se a internet, o tempo tá chuvoso hoje. Não sei se é isso que tá travando muito, tá ruim para assistir. Tá boa em Cuiabá. Aí Laura aqui tá ok. No Rio de Janeiro. Tem que fechar e entrar novamente direto. Tá ruim assim, no Instagram. Vamos avançar. Parece que voltou ao normal agora, né? Vamos avançar. Vou reclamar com a operadora de internet aí que tá me sabotando. Agora voltou. Bom, vamos lá, vamos adiante. Vamos adiante. 1 Coríntios 12, verso 4 ao 6, Colossenses 1, de 9 a 11 são os textos que a gente está falando, porque uma vida espiritual que é prática, que te leva à realização, que produz crescimento pessoal, que te leva de fato a atingir o objetivo que é parecermos com Cristo, que é termos o caráter de Deus em nós. Essa vida precisa de um foco, ela precisa ser desenvolvida, né? A pessoa profissionalmente ela estuda uma vida inteira, ela faz a faculdade, um nível superior, ela faz uma pós-graduação, um doutorado, um mestrado, PhD, enfim, ela se desenvolve de maneira constante, mas fisicamente, né, desenvolve a musculação, a atividade física do gosto e para obter corpo, saúde, enfim. E aí, no que diz respeito à vida espiritual, geralmente o que a gente faz é participar de alguma religião e ali nos dedicar àquilo ali, a doutrina, a visão, aos cultos, enfim, as manifestações ali. Mas, olhando a partir da Bíblia, eu preciso de andar no equilíbrio. E o equilíbrio que o Espírito de Deus me confere, que a própria Trindade revela, é que o Deus Pai ele revela o conhecimento, a sabedoria, ou seja, sabedoria é saber colocar o conhecimento em prática, é alcançar objetivos a partir do conhecimento. Né? Tem várias pessoas que saem de uma faculdade e elas não conseguem desenvolver aquilo que aprenderam em 4, 5 anos. Então elas precisam de sabedoria, precisam de um sábio, de um discipulado, de alguém para que no conselho de sabedoria a pessoa se desenvolva. E aí, quando nós falamos de vida espiritual, precisamos atentar que a Bíblia, Deus Pai, Ele me chama ao conhecimento.
Deus Filho, Jesus, ele me leva ao serviço, não sem o conhecimento. Porque o próprio Cristo falou, a minha vontade, ou seja, aquilo que eu tenho vontade é satisfazer a vontade do Pai, é agradar ao Pai. Ele chega a dizer que a minha comida e bebida é fazer a vontade daquele que me enviou, do Pai. Ou seja, Jesus tinha um conhecimento a respeito da vontade do Pai. E por isso ele servia. Por isso ele expulsava demônios, curava enfermos, ensinava, instruía, formava, libertava, enfim. Por isso ele dividiu a história, porque ele conhecia a vontade de Deus Pai e ele também estava disposto a obedecer. E não só isso, Jesus ele saía às madrugadas para o monte para orar, ele se afastava, ele exercitava o jejum, enfim, ele se dedicava de maneira simples, uma vida simples, intensa e extremamente poderosa. Por quê? Porque ele vivia esse equilíbrio que Paulo traz em Coríntios e Colossenses. Efésios capítulo 4, verso 4, traz essa visão de um só Espírito, um só Senhor, um só Deus. Enfim, essa visão da Trindade nos revelar, nos instruir a práticas para uma vida espiritual, isso é algo que eu carrego comigo. Quando me perguntaram um dia qual é a visão que você tem quanto pastor para a vida espiritual, essas palavras elas foram encontradas na minha busca por dar uma resposta. Essa palavra que encheu meu coração, essa perspectiva da Trindade, dessas três áreas, poder, serviço, conhecimento, onde elas não estão em hierarquia, mas elas estão no mesmo patamar. E quando eu me dedico a essas três áreas, eu cresço de maneira equilibrada. Então, como homem de Deus, como mulher de Deus, como um discípulo de Cristo Jesus, como um cristão, você precisa crescer, desenvolver e precisa se apoiar nesse tripé para que você de fato venha atingir, alcançar o objetivo esperado. Então, pare para refletir sobre isso. Que foco você tem para o seu desenvolvimento espiritual? Porque tem várias pessoas, eu encontrei uma pessoa há uns 2 anos atrás, mais ou menos, que ela acabou alcançando um lugar de liderança dentro de uma determinada religião. E ele veio me falar que ele aprendeu um fundamento que é básico, que os meus filhos hoje sabem. Ele aprendeu aquilo quando ele alcançou a liderança dessa religião. Ele aprendeu a importância daquilo, porque antes era algo que estava simplesmente como um conhecimento. E aí eu parei de pensar, mas agora você está na hora de ensinar. Não é que eu sei todas as coisas, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre se renovando, se reciclando. Por isso que eu falo, o crescimento, o desenvolvimento, o padrão é Cristo. Mas tem fundamentos que são básicos, que o próprio Hebreus 4, quando fala de maturidade, ele diz, já era para vocês serem mestres. Mas eu tenho que ensinar novamente princípios elementares da fé, que é batismo, a ceia, a ressurreição, enfim, aquilo que é básico, que a gente aprende logo que se converte, logo que tem uma experiência e ingressa nessa caminhada bíblica, a gente aprende. E aí, eu creio que nós vamos sair, nós já falamos isso, vamos sair diferentes dessa quarentena. Né? E o que vale a pena é você ter foco nesse momento. O que vale a pena é você entender que você precisa de uma visão de médio, curto, né? De curto, médio e longo prazo. Né? De curto o que eu vou fazer hoje para eu desenvolver espiritualmente. Daqui, ao longo desse 1 ano, ao longo desses 2 anos, ao que eu vou me dedicar para que eu cresça espiritualmente, para que eu desenvolva a minha fé, para que eu atinja os objetivos que são esperados por Deus para a minha vida, pela palavra de Deus. E a longo prazo, daqui a 10, 20 anos, aonde eu vou estar espiritualmente? Né? O que eu vou estar cumprindo espiritualmente? Nós falamos na terça-feira, se não me engano, ou no domingo, que nós vivemos uma igreja que não está habituada a expulsar um demônio, a orar por um enfermo, e ver uma igreja que muitas vezes se acovarda na hora de ter que expulsar um demônio, na hora de ter que interferir, promovendo liberdade a alguém. E isso é uma grande falha, muitas das vezes, da própria igreja,
que não gera, que não proporciona esse desenvolvimento, e ao mesmo tempo, muitas das vezes é uma falha pessoal nossa, a falta de foco, né? A falta de dedicação. Quando é profissionalmente nós nos dedicamos, quando é emocionalmente, quando é nos relacionamentos, quando se fala de conhecimento profissional, físico, né? Academia, você vê várias pessoas que estão dentro de casa e estão malhando freneticamente, levantando filho, levantando garrafa, correndo, enfim, fazendo tudo. Agora, espiritualmente, que crescimento você leva ao longo dessa quarentena, o quanto você tem desenvolvido ao longo desses dias? Você deve, a partir da palavra de Deus, de Efésios 4, sair dessa quarentena com uma fé muito mais autêntica, viva, real. Você deve sair com um coração muito mais cheio de Deus, do poder de Deus. Exercita desde já a oração. Uma simples dor de cabeça, a resposta a ela não é Novalgina, Neusaldina, sei lá o que você usa, né? Nós vemos o próprio Jesus indo na casa de Pedro para curar a sogra de Pedro, né? Então, de uma dor de cabeça, de uma enfermidade, enfim, nós temos que exercitar a nossa fé, não só no que diz respeito a orar pelos enfermos, mas orar por aqueles que estão presos nos vícios. Muitos estão aprisionados por espíritos, né? E aí a Bíblia ela traz uma série de práticas, de dinâmicas que nós devemos ter no que diz respeito ao que é o Evangelho, ao que é o crescimento espiritual, ao que é de fato o desenvolvimento espiritual. E esse equilíbrio de conhecimento, serviço e poder do Espírito Santo, né, onde o conhecimento fala do conhecimento de quem é Deus e da sua vontade, o serviço fala de imitarmos os passos de Jesus, de fazermos aquilo que Jesus fazia, né? Tem filme, né? Era livro, virou filme, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Então você parar para refletir sobre isso, né? Nessa quarentena, como Jesus se comportaria, nos seus dias diante da sua família, como Jesus se comportaria, que tipo de serviço Jesus empreenderia, qual seria o nível de dedicação de Jesus nesse tempo, e no que diz respeito ao poder do Espírito. O poder do Espírito, esse empoderamento, essa unção, essa graça de Deus vem mediante relacionamento, vem mediante ao dar lugar. Quanto mais eu amadureço no conhecimento de Deus e coloco em prática aquilo que eu conheço, mais o Senhor me confia poder, mais o Senhor me habilita para ir profundamente nele. Mas isso requer oração, requer jejum, requer tempo com Deus, né? E nós falamos há dias atrás sobre tempo. Quantos não reclamavam porque não tinham tempo para falar com Deus, para orar a Deus? E hoje o que mais nós temos, né, é tempo, e muitas vezes não temos praticado, não temos exercitado, né, aproveitado esse tempo para estar com Deus, né? Eu disse aqui outro dia que eu parei para fazer um monte de coisa que há 6 meses eu tenho dito a Juliana que eu faria, que é pintar uma portazinha, consertar determinada coisa, regular a porta de guarda-roupa, enfim, um monte de detalhe que a gente, vamos chamar alguém para fazer, chama, não vem, não faz, enfim. Eu tenho pego para fazer, mas ao mesmo tempo eu tenho aproveitado para estar junto com os meus filhos, né? A gente tem um mapa mundi aqui em casa, eu estava mostrando a ele de onde veio o coronavírus, onde está a Itália, né? Eles têm orado muito pela Itália, e eu estava mostrando para eles onde fica a Itália, os Estados Unidos, que se tornou o epicentro do mundo, né? Que eles ouvem a gente conversar sobre essas coisas, e ali mostrando para eles a necessidade de oração e também ensinando a respeito do que o Senhor nos chama a cumprir no que diz respeito a evangelismo, né, de nações que precisam ser alcançadas que não conhecem a Jesus, né? Então, aproveitar o tempo para edificar, para servir a minha família com unção, né? Paramos de noite para orar e para ministrar a vida dos nossos filhos para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Paramos para levar o conhecimento, paramos para instruí-los, para edificá-los, enfim. Estou aqui fazendo essa live, não é por não ter o que fazer, mas é com o objetivo de servir aquilo que a busca pelo conhecimento, a busca na oração
me proporciona hoje, que é compartilhar essa mensagem. Então, você se torna uma pessoa melhor a partir do seu crescimento espiritual. Eu estava compartilhando um grupo de família a respeito de dar uma resposta espiritual a essa questão. Nós falamos disso, né, na terça-feira. E às vezes somos questionados porque as pessoas não entendem, acham que simplesmente a ciência vai resolver a questão do coronavírus. Mas eu creio muito numa intervenção espiritual, numa mudança desse cenário geral, né? Porque não estamos vivendo um contexto político simplesmente, não estamos vivendo uma realidade de crise política, mas é uma crise mundial, né? E essa resposta ela parte do espiritual. Essa oração e jejum que foi feito no dia 5, né, no domingo, ela mostrou um resultado, né? Houve uma queda no desenvolvimento dessa doença, no crescimento dessa doença no Brasil. E nós precisamos continuar nisso, né? Então eu quero aqui parar um pouquinho para te chamar ao jejum no dia de amanhã, sexta-feira. Você que pode, né, Patrícia? Você que não está amamentando, mas você que pode, separe o tempo que você puder, de meia-noite a meio-dia, de meio-dia a meia-noite, enfim, de meio-dia às 8 da noite, enfim, separe o seu tempo, mas entenda que é um momento espiritual. É um tempo de exercitarmos Neemias, capítulo 1, e Daniel, capítulo 9, onde eles entenderam que, ao confessar o pecado da nação como sendo deles, ao se colocar na brecha para interceder, houve uma mudança de todo o cenário. Houve uma mudança onde recursos começaram a vir para abençoar a nação de Israel, onde o favor do Senhor veio, onde a paz veio, onde a segurança veio. Enfim, hoje houve uma transformação geral a partir do exercício da fé. Então, Daniel e Neemias eram homens espiritualmente maduros, aprovados diante de Deus, que tinham conhecimento da vontade de Deus, que tinham uma disposição para servir e também estavam habilitados no Espírito, né, cheios do Espírito. E isso qualificou eles para desenvolver e para levar o crescimento da vontade de Deus, a expansão da vontade de Deus na terra. Nós somos chamados nesse tempo a não espalhar notícias de tragédia, notícias de crise, mas sim divulgar a vontade de Deus. Se você é um cristão, se você é um filho de Deus, você é chamado a compartilhar a vontade de Deus. Se você não sabe, mãos à obra. É hora de buscar, é tempo de buscar o conhecimento do Senhor. É tempo de encontrar a palavra de Deus, que talvez está sendo deixado de lado nesse tempo, e se abastecer do conhecimento da vontade de Deus. Ore até que o Senhor fale ao teu coração. Ore até que o Espírito de Deus venha invadir sua vida. Você não depende da imposição de homens, você depende do Senhor. E Ele está simplesmente esperando o seu coração aberto para Ele. Então seja cheio de glória, seja cheio da vida de Deus, seja cheio do poder de Deus, dos dons que o Espírito te confere. Mas, sobretudo, cresça de maneira equilibrada, com conhecimento, o poder e o serviço, para que você de fato cumpra efeito, para que você seja de fato confundido com Cristo na terra. Amém? Amém? Nós vamos orar, vamos buscar interceder nessa hora. Então, se você tem pedidos de oração, compartilhe aí, que nós vamos estar orando. No cenário político existem movimentos, né, nesse tempo, existem algumas transições, né, de ministros da saúde, né, foram mudados, mas quem governa a nação é o Senhor Jesus. Quem está no controle de todos é o Senhor Jesus. Então pare para refletir nessa hora sobre aquele que governa a sua vida. E em nome de Jesus, tenha fé, mas tenha também inteligência para colocar a sua fé em ação. Tenha fé de maneira inteligente, de maneira crescente. E esses textos, eles dão fundamento para nós buscarmos essas três áreas: o conhecimento, o
poder e o serviço, para que venhamos então desenvolver a nossa espiritualidade. Amém? Motivos de oração aí no Facebook. Sua família, prima Laura, sua irmã que está na Itália, vamos estar orando por ela. Ariane, minha prima que está na Itália, vamos estar pedindo a Deus. Irmãos aí no Instagram, motivos de oração. Compartilha aí, deixa aí sua mensagem por sua vida, Luana. Vamos orar por você, família. Em nome de Jesus, avançar nessa perspectiva. Domingo, vamos estar juntos às 19 horas. Então, procure avançar nessa visão de desenvolvimento espiritual, de ter tempo com Deus, ter tempo para cumprir a vontade de Deus, ter tempo para ser cheio do poder de Deus, em nome de Jesus. E domingo às 19 horas vamos estar juntos, mas eu quero já te desafiar a amanhã separar tempo de jejum, separar tempo com a palavra de Deus, leia a Bíblia e separar tempo orando, pedindo ao Espírito de Deus para que venha sobre sua vida. Fala, o pastor falou que o Senhor vai encher minha vida, a Bíblia diz isso. Paulo diz em Efésios 5, sejam cheios do Espírito Santo. Então permita que Ele enche a sua vida de glória, em nome de Jesus. Vícios na família, cigarro, bebida, vamos orar, despojando esses principados, esses dominadores, né, sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos cumprir esse tempo e agradecer ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Nós estamos fazendo visita online, então você que quer uma visita à sua família, fale com a gente para a gente organizar uma hora e um dia específico para nós estarmos aí junto com a sua família, conversando, liberando uma palavra de Deus e também orando juntos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, eu louvo ao Senhor por mais esse dia, por mais esse tempo. Eu agradeço ao Senhor que tem cuidado de nós. Eu agradeço ao Senhor que tem sido presente nas nossas vidas. Eu agradeço pela Tua paz, ó Deus, pela alegria do Teu Espírito Santo, pelo poder do Senhor em nós. Ó Deus, que nos motiva a caminhar e a avançar no Senhor. Atrai-nos, ó Deus, a esse desenvolvimento, em nome de Jesus, a esse crescimento espiritual. Pai, no nome de Jesus, alcança as nossas vidas hoje, nos dando sabedoria para colocar isso em prática, sabedoria, Deus, para crescermos no conhecimento da Tua vontade, sabedoria, Deus, para exercitarmos, ó Deus, a busca pela Tua presença santa, pelo Teu poder, Espírito Santo. Ó Deus, dá-nos sabedoria para servir, ó Deus, para edificar outros, para ser bênção na vida de outros. Pai, nos habilita dessa maneira e em nome de Jesus, Deus, que o poder do Senhor alcance nesse momento a vida daqueles que precisam ser renovados, ser transformados, aqueles que precisam, ó Deus, de um encontro, Deus, transformador na Tua presença. Prepara esse momento, esse quarto, esse tempo a sós, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, aqueles que estão nesse momento e passando por dificuldades, aqueles que estão em carências, ó Deus, financeira, emocional. Supre, meu Pai, no nome de Jesus, e abençoa, meu Pai, de maneira específica a vida da Luana, a vida, ó Deus, da Laura e família, da Tianália e família, em nome de Jesus. Alcança, ó Deus, essas pessoas e seus familiares nessa hora. Ó Deus, o Senhor está nesse lugar, nessa hora. Pai, envia os Teus anjos, ó Deus, libertando de toda a escravidão, de todo jugo, Deus, de todo domínio. Pai, foi para a liberdade que o Senhor nos chamou, Deus. Por isso, que eles sejam libertos em nome de Jesus de toda a prisão, de todo vício. Pai, que eles sejam abençoados com liberdade nesse tempo. Deus, que haja a vontade, ó Deus, e o prazer nessas coisas, que isso caia por terra em nome de Jesus.
que a vontade do homem, que muitas vezes não é capaz de se livrar dos vícios, Pai, que o poder do Senhor invada essas pessoas nessa hora, quebrando todo o jugo, desfazendo todo o laço, tirando toda a carência que provoca essa prisão, meu Pai. Em nome de Jesus, que o poder do Senhor se manifeste nesse tempo e que haja liberdade, que aonde há o Espírito do Senhor, a liberdade. Abençoe e guarda, ó Deus, as famílias, os casamentos, ó Pai, desses que aqui estão nos ouvindo nessa hora, em nome de Jesus, que os casamentos sejam renovados de amor, de paz, de domínio próprio, de paciência, de longo ânimo. Deus, em nome de Jesus, que haja uma unção de alegria sobre essas famílias, em nome de Jesus, por estarem unidas, juntas. E em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor esteja, ó Deus, nos conduzindo à medida do Senhor ao crescimento segundo Cristo Jesus. Abençoa os filhos, meu Deus, com saúde. Em nome de Jesus, toma a nossa nação. Toma, ó Deus, aqueles que governam a nossa nação. Ó Deus, desde o presidente aos governadores e prefeitos, e que haja unanimidade, ó Deus, no sentido de condução da nação, meu Pai. Nós sabemos que na diversidade de perspectivas de visão, ó Deus, se encontra a sabedoria, mas que, ó Deus, sobretudo, esses homens estejam potencializando um ao outro para que a nação avance, ó Deus, com o mínimo possível de vidas perdidas e de crises, ó Deus, na área da economia. Por isso, ajuda-nos, ó Deus, socorre-nos, ó Deus, o Senhor que ergueu esses homens. Deus, nós oramos que haja intervenção do Senhor sobre eles, que haja sabedoria, que o poder do Senhor, ó Deus, esteja sobre esses homens, e em nome de Jesus, eles tenham temor para poder agir, que eles tenham temor ao Senhor, ao Deus de toda a glória, ó Deus, e se sujeitem à Tua vontade. Pai, nós oramos como igreja, pedindo a Tua intervenção, Deus, sobre aqueles que estão enfermos nessa hora, não só acometidos, ó Deus, do coronavírus, mas de toda e qualquer enfermidade. Intercedemos pelos enfermos da nossa nação. Pai, sara-nos, ó Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão com a alma doente, aqueles que estão com o coração oprimido, angustiado, aqueles que estão depressivos, com relacionamentos falidos, ó Pai, que o renovo do Senhor alcance, ó Deus, essas pessoas, que, ó Deus, o agir do Teu Espírito venha restaurando, Deus, os laços, que as águas do Senhor venham renovar e